Esta é uma explicação ou introdução concisa ao tema da Tatária. Tentamos apresentar o conceito de forma condensada, para criar uma compreensão básica para quem é novo no tema, sobre a qual ele possa ser construído. Alguns de vocês que podem ser novos no canal não estarão acostumados com o estilo dos nossos vídeos. Mas se você for paciente, após explicar as principais proposições da Tatária e o que estamos discutindo em primeiro lugar, podemos entrar em detalhes e apresentar argumentos de apoio após a breve explicação inicial. A Tatária é a maior conspiração, o que significa que não é uma declaração oficialmente reconhecida. Mas, em termos das implicações e da extensão dos temas abordados e da dissonância cognitiva associada a eles, é tão grande que poderia ser chamada justamente de a maior conspiração. Basicamente, tudo começa com o fato de que toda a nossa história acadêmica é, em sua maior parte, uma mentira. Tanto que até mesmo imaginar isso te rouba da mente. Claro, provavelmente há um pouco de verdade nisso. E não estou dizendo que tudo o que aconteceu foi falso, mas sim que foi armado para acontecer de uma certa forma. Tatária se resume ao fato de que cidades antigas foram roubadas ou tomadas e uma nova história foi inventada. E se, por exemplo, eu dissesse agora que Nova York, Chicago ou qualquer outra grande cidade americana não foi construída como nos dizem, mas que eles existiam na América antes dos colonizadores europeus? Imagine que nossas cidades fossem simplesmente recicladas. Isso seria loucura, não seria? Que evidências existem para apoiar tais alegações? Para provar isso, precisamos nos imergir na história de cada cidade individualmente, o que continuaremos fazendo no futuro. Mas nesse caso, podemos lidar com Tampa. Existe o comércio de esportes, YB0R, que as pessoas já dizem ser frango da proibição. E em muitas outras cidades você vê exatamente a mesma coisa. Uma das principais evidências para a Tatária, e não se preocupe, vou explicar a palavra em um momento, mas um bom argumento são os túneis subterrâneos que podem ser encontrados no centro de quase todas as cidades americanas. Alguns são pequenos e podem ter sido perfurados mais recentemente. Mas outros são formidáveis e não correspondem às capacidades e tecnologia disponíveis na época. Por exemplo, o túnel da Washington Street sob o rio Chicago. Também existem lendas sobre túneis subterrâneos em Pensacola, mas eles foram retirados dos livros de história e deixados para a tradição oral porque não correspondem ao relato oficial. E confira isso, o Museu Henry B. Plain, também conhecido como Tampa Bay Hotel. Bem, para te explicar isso. Um dos aspectos da Tatária são edifícios roubados e história perdida. O que você vai perceber é que toda cidade tem prédios do mundo antigo. Tudo o que você precisa fazer é questionar o histórico deles. Porque se eu dissesse que duvido que esses prédios tenham sido perfurados da forma como nos dizem, que poderia ser um edifício reaproveitado ou uma estrutura do velho mundo, a maioria das pessoas pesquisaria e seria encaminhada ao museu que controla a história desse edifício e apresenta uma história. Na maioria das vezes, você tem algumas fotos da construção, mas é fascinante ver como o processo de construção foi mal documentado durante esse período do início do século XIX. Você pode ver o prédio já em grande parte acabado com andaimes, quase nenhuma pessoa, janelas no chão e sinais claros de manipulação fotográfica, que é um tema próprio. Tampa também abriga o Ponce de León Hotel, que foi totalmente moldado em concreto e dizia-se que foi o primeiro do tipo. Esses hotéis na Flórida também eram totalmente equipados com eletricidade quando a Flórida não era tão movimentada, pelo menos é o que dizem. Você também pode ver a arquitetura familiar no estilo russo. A única questão é por que a cidade se chama Saint Petersburg, Flórida. Isso não ocorre apenas na Flórida, mas também em Nova York, São Francisco, Charleston, Saint Louis e muitas outras cidades.
Muitas das antigas igrejas nos centros da cidade têm uma história questionável, pois foram reconstruídas ou realocadas várias vezes. Você pode ver esses prédios em todos os lugares, desde testamentos da Era Dourada e prédios governamentais até pequenas lojas no centro. Até faculdades, prisões, hospitais e bases militares são estruturas que não correspondem à explicação oficial que nos dizem. Claro, estamos falando de estruturas na América entre os séculos 17 e 19. Também não há evidências de que foram construídas do jeito que nos dizem. Exceto por documentos aprovados pelo Estado, fotos manipuladas e mentiras completas. Além disso, você pode ver algo que é frequentemente chamado em todos os centros urbanos dos Estados Unidos. Em outras palavras, janelas e portas que ficam abaixo do nível do solo. Claro, a resposta típica é que é porão, mas isso não faz muito sentido. Alguns desses bairros do centro estão sofrendo enchentes extremas. Por que construir algo assim, especialmente em cidades próximas à costa? Muitos desses supostos porões têm janelas e portas subterrâneas que não levam a lugar nenhum. Isso significaria que as estradas costumavam estar em um nível mais baixo e depois foram elevadas. Sabemos que isso aconteceu em Atlanta com o viaduque. Eles construíram completamente sobre a antiga Atlanta. Esse é um tema realmente interessante. Basicamente, essas cidades do centro dos Estados Unidos têm cidades subterrâneas que não fazem sentido. Por que você fez tanto trabalho extra para construir janelas, portas e estradas lá embaixo? É mais provável que existam níveis mais baixos de cidades na América que foram construídas sobre ele. E há evidências de que existem sistemas massivos de túneis na maioria das cidades americanas. Isso sozinho já deveria ser suficiente para questionar a construção dessas cidades, já que elas nem sequer tinham descarte adequado de resíduos até depois de 19 séculos. Nos anos 850, as pessoas literalmente cozinhavam em vasos. Tudo o que temos é que há uma completa contradição com a cultura, a tecnologia e a população que foram necessárias para construir essas cidades e edifícios desse tamanho e escala em tão pouco tempo. Nos Estados Unidos, prédios foram erguidos em apenas alguns anos e levaram centenas de anos para serem construídos na Europa. Vamos lembrar do que estamos falando aqui. Há edifícios antigos em muitas cidades centrais americanas para os quais não há registros históricos detalhados. Para alguns edifícios, não há fotos de construção e parecem muito fora de lugar para a época em que supostamente foram construídos. Novamente, se você quer provas, precisa de tempo e teríamos que listar os prédios um por um, o que já fizemos em outros vídeos. Porque, em alguns casos, trata-se de edifícios de mais de 200 anos atrás. Não é tão difícil manipular informações entre várias gerações. Se olharmos para o que era ensinado nas escolas públicas há 50 anos e o que é ensinado hoje, há muito pouco acordo. Por que é tão absurdo questionar os prédios que foram construídos por toda a América? Em alguns casos, até mesmo desde o início do século XIX. E uma das coisas que as pessoas exigem é provas. Prova, sim, concordo. Onde está a evidência de que você construiu os prédios do Velho Mundo? Fotos de construção? Você se surpreenderia com quantas fotos falsas foram usadas durante a guerra. Em todas as guerras civis, a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, manipulações fotográficas foram usadas em grande escala para corroborar as histórias espalhadas nos jornais e até no rádio. Então, eu poderia simplesmente dizer que duvido dessas fotos de construção, assim como muitos duvidam das do mapa de 1540, onde castelos na América são representados. E sim, o cartão é pintado com giz de cera. Mas também é claro que as fechaduras na América nos anos 1540 parecem não ter sido adulteradas.
Fotos e até mesmo fotos de construção, por outro lado, muitas vezes acabaram sendo completas falsificações. Há também outros mapas que mostram castelos na América, incluindo as primeiras gravuras da América, que retratam cidades gigantescas. Mas não só isso. O mapa de João Martinez de 578 mostra as 7 cidades de Cibola, que eram a mística terra de ouro que os espanhóis acreditavam existir em algum lugar do sudoeste da América do Norte. Aqui está uma representação no mapa. Cidades massivas, com forma de castelo, fortificadas. Então, se você me perguntar, tenho mais fé nesses manuscritos antigos do que nessas fotos de construção inferiores que nos são fornecidas por alguns desses museus. Você não acredita nisso? Esta foto do canteiro de obras mórmon é real? A maioria das pessoas automaticamente assumiria que é uma foto antiga, ou seja, uma prova. Mas não é o caso. É uma farsa completa. Olhe para esse céu branco, ou céu de baunilha. Sem rostos, uma escada flutuante. Eles pintaram fotos históricas. E temos um vídeo inteiro que mostra essa história de manipulação fotográfica. Isso significaria que você não construiu esses templos em um período tão curto. Dizem que esses mormons construíram várias igrejas-templo enormes sem tecnologia moderna e, mesmo assim, manipularam fotos. Além disso, você sabia que o livro de Mórmon diz que havia civilizações avançadas na América antes de Colombo e que elas realmente tinham cidades aqui na América? Sim, eu sei que tem um monte de coisas realmente malucas aí, então talvez isso não seja prova, mas é estranho você ter mencionado isso. Como podemos confiar na história desses edifícios quando nossos registros históricos de muitos deles são tão escassos? E você quer saber qual é o principal motivo disso? Porque houve um grande incêndio em todas as grandes cidades americanas. E não acho que tenha sido coincidência. Alguns dizem que estava em velas, ou que não tinham recursos suficientes para transportar a água e apagar o fogo, ou algo assim. No entanto, disse que o incêndio em Chicago foi iniciado por uma vaca derrubando uma lanterna, o que acabou causando mais de 2 bilhões de dólares em danos, o que não faz sentido. Supostamente, esses prédios de tijolos foram construídos de forma a serem completamente à prova de fogo. Então, por que vemos tantos incêndios em Chicago, Nova York, Detroit, São Francisco, por toda a América? E não podemos esquecer das exposições universais, sobre as quais falaremos em um momento. Você acha que eles simplesmente constroem enormes prédios de tijolos e túneis subterrâneos por toda a América, só para destruí-los ativamente com fogo? Durante a Guerra Civil, a União em Colúmbia, Carolina do Sul, deliberadamente incendiou a cidade para destruir os prédios e os moinhos, impedindo que fossem usados pelo Sul. Eles fizeram o mesmo em muitas outras cidades, o que não faz sentido porque a União entrou em posse desses países pouco tempo depois. Agora vamos mergulhar no material, Steve. Estamos falando de irmandades e fabricações de proporções inimagináveis, controle mental e reinicializações populacionais. Você não acha que pequenos grupos de pessoas no poder tratam a Terra e seus habitantes como um jogo de Sims ou de civilização? O motivo de não estarmos familiarizados com essas informações é que essas cidades literalmente foram encontradas na América. Por isso, na história, você fala sobre o prédio fundador ou uma cidade e depois redefine as palavras para que não pareça que é. O próximo aspecto dessa história alternativa diz respeito às sociedades secretas. Exatamente, os maçons. E sei que muitos acham que isso é uma piada, mas não abordamos o tema pela perspectiva típica dos Illuminati cristãos e também não por uma perspectiva de conspiração que tenta culpar tudo nos maçons malignos ou algo assim. Não, em vez disso, discutimos sociedades secretas sob uma perspectiva histórica.
Pesquise sobre Oddfellows. Depois vá até sua cidade e descubra que existe ou já existiu um Oddfellow Lodge em todas as cidades. Se os maçons tinham Oddfellows e sociedades secretas católicas tinham lojas em todas as cidades americanas, isso não seria suspeito ou pelo menos digno de uma entrada nos livros de história. E sim, claro, maçons e Oddfellows hoje não são mais o que eram há 100 anos. Se você vai a uma pousada hoje em dia, encontra um monte de velhos falando sobre a vida. Mas eles costumavam realizar todo tipo de rituais. Os maçons não são os que estão no controle, nem estão. Eles são os sábios espiritualmente controlados, dominados pelas famílias. Eles são os principais órfãos do clube. Sociedades secretas sempre foram amplamente distribuídas na Igreja Católica. Esses maçons eram chamados de cavaleiros e se desenvolveram em comunidades modernas que conhecemos como maçons e que hoje chamamos publicamente de Illuminati. Mas os maçons não são os Illuminati nem as pessoas que estão no controle. Esses sábios católicos nos séculos 17, que na verdade remontam a sociedades anteriores como os Rosacruzes e os Temperados, eram todos controlados pela Igreja como peões no jogo de compartilhar e governar. Assim, esses sábios católicos ou peões fundaram suas próprias sociedades, que tinham como objetivo educar órfãos. E é estranho, porque eles têm esses edifícios enormes do velho mundo sem fotos de construção, que também eram usados como asilos e orfanatos em muitas cidades americanas antigas. Eles também contribuíram significativamente para o financiamento de escolas e hospitais em muitas cidades dos Estados Unidos. Eram um bando de caras estranhos. E devemos acreditar que eles eram apenas filantropos que davam todo o seu dinheiro para os necessitados? Essa é a história que nos levam a acreditar. Mas aqui fica sombrio e, segundo a história oficial, tudo é factual. No período de 1820 a 1950, houve uma abundância de trens de órfãos transportando as crianças da Europa para todos os Estados Unidos. Eles fizeram isso repovoando as cidades e usando crianças para trabalho forçado. Isso aconteceu antes do século 180, porque antes dos Oddfellows existiam as Foundling Houses, muitas das quais têm arquitetura de velha e são bastante grandes. Eles também eram usados como sanatório. Só um lembrete, porque sim, é isso que a metataria precisa fazer. Agora, estamos falando de órfãos e irmandades porque queremos mostrar como a história pode ser manipulada ou falsificada facilmente. Voltaremos aos prédios em um instante. O logo do Hospital Infantil para Crianças para Jovens mostra claramente Diana de Éfeso, a Rainha Abelha e a Estrela de Char. Agora chegamos ao significado do simbolismo oculto, outro tema que é profundo demais para ser discutido em detalhes no momento. Mas isso é um indicativo claro de clonagem genética. Temos um vídeo inteiro sobre esse tema, o que é bastante impressionante. Mas os alquimistas antigos e medievais sabiam muito bem como criar pessoas em um tubo de ensaio. Muitas das mentes iluminadas do Renascimento acreditavam que era possível criar um ser humano plenamente formado sem relação sexual. Mesmo os dos anos 80 não são só um hype maluco de bonecas onde as pessoas se batem para conseguir uma. Não, o conceito de bebês criados em campos de repolho tem uma história muito mais sombria. Temos uma enorme coleção de cartões postais franceses do início do século XIX retratando crianças sendo criadas e vendidas em repolhos. E não, esses não são apenas cartões postais amigáveis e engraçados. Eram centenas delas e algumas são fotos reais de bebês que provavelmente foram sábias. Eles nos mostram o processo de repovoamento por meio de símbolos. Também temos evidências disso, porque a primeira menção a campos de repolho e a adolescentes humanos vem de um filme de 1896, o primeiro filme já feito. Pelo diretor LSG. Assista a esse filme e me diga que não é perturbador como ela trata os bebês.
A própria Alice G disse que fez esse filme para promover as caixas de pão na Exposição Mundial de Paris 1896. Então essas exposições mundiais serviram para vender à população? Pelo menos isso está claramente descrito nas ilustrações. Então temos cidades vazias, prédios encontrados por um grupo de sábios de seita que basicamente chamamos de maçons. E fundaram esses orfanatos e asilos para repovoar essas cidades. Depois, eles nos contaram nossa história e até os rituais das festas e muitos outros jogos de controle mental nos quais somos secretamente aceitos no clube deles. E esse fenômeno de prédios e civilizações perdidas não deve ser observado apenas nos Estados Unidos. Na verdade, é igual em todas as cidades europeias. Isso é verdade em todos os lugares e isso nos dá a ideia de que a Tártara foi uma civilização global, porque muitos desses edifícios do Velho Mundo que você vê na América são semelhantes à arquitetura europeia. Não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, prédios governamentais podem ser encontrados exatamente no mesmo estilo. Alguns podem pensar, por que alguém se daria ao trabalho disso? Ou que as pessoas simplesmente inventam algo. Mas, para ser honesto, não acho que se possa inventar algo assim. O interessante sobre esses edifícios é que é realmente chocante descobrir o quão ruim é o registro histórico quando se trata da criação de muitos desses edifícios do Velho Mundo na América. Sem falar no número de prédios perdidos ou destruídos por incêndio. É importante entender nossa história. E se for verdade que alguns dos prédios na América já existiam antes dos chamados colonos, o que isso significaria? Isso significaria que havia uma cultura avançada na América e que não eram apenas nativos selvagens quando os europeus chegaram, como nos disseram. Eu sei que as pessoas novas podem pensar, ok, mas onde está a prova? Vamos, cadê a prova? É esse pensamento automático de fonte que, francamente, é realmente limitante. Isso não quer dizer que seja ruim consultar fontes e provar coisas. Não é isso que estou dizendo. Na maioria das vezes, porém, as pessoas simplesmente pedem fontes tradicionais reconhecidas pelas universidades. Mas quando se trata de história alternativa, muitas das coisas que discutimos não têm uma resposta autorizada porque questionamos e desafiamos histórias que foram estabelecidas há centenas de anos. Muitos dos nossos registros históricos do período anterior a 1700 são apenas documentos judiciais que poderiam ser falsificados pela elite governante de forma um pouco mais modificada. Temos um histórico, grande parte do qual pode ser falso. Estamos falando apenas de cartas, documentos e fotos aqui. É facilmente possível falsificá-los. Ok, por exemplo, se estamos discutindo a guerra civil e eu digo que é falso, que é toda mentira dele e você pergunta, onde está a evidência? Bem, não há evidências oficiais. Mas isso não significa nada. O que é prova? Um livro de história da universidade ou de um museu que conta a história. Isso é prova para você? Frequentemente, as pessoas vão a museus para aprender sobre história. Mas nenhuma dessas pessoas exigindo provas diz algo a favor dos museus. Alguns deles usam pinturas modernas e as fotos históricas que mostram são frequentemente manipuladas por fotos. Mas e se eu mostrar as fotos claramente encenadas e manipuladas da Guerra Civil? E também o fato de que havia câmeras naquela época, mas não há uma única foto da Guerra Real? Você não ficaria surpreso? Também poderia listar todos os maçons que estavam do lado tanto da União quanto dos Confoios. Era uma encenação, um ato fraternal em que eles interpretavam papéis e governantes.
E essa é exatamente a mesma estratégia hoje. Basicamente, eles têm essas cidades de ensino na América. E também podemos discutir por que isso aconteceu e o que aconteceu. Mas, basicamente, temos cidades vazias que foram tomadas. Embora eu não esteja dizendo que isso é prova. Porque sei como as fotos podem ser manipuladas facilmente e há várias fotos do século XIX que mostram cidades completamente vazias e sem pessoas. E não, isso não é por causa da exposição. Assista a este panorama de São Francisco do ano 1860 em HD. Porque eles não têm fotos de obras em HD de prédios antigos. Também não acho que esse panorama tenha sido manipulado. Afinal, por que você deveria manipular uma foto para que ela fique vazia? Para deixar mais apresentável? Para quem? E isso dá muito trabalho. Quem pediria para um fotógrafo cortar todas as pessoas? E se estivermos dispostos a considerar a ideia de que um fotógrafo cortou todas as pessoas, mas não estamos dispostos a considerar que fotos de construção podem ser falsificadas, então não sei o que dizer. Parece mais lógico concluir que essas fotos foram manipuladas pouco ou nada, e que muitas cidades, incluindo Chicago, eram cidades fantasmas no início do século XIX. Na maioria das vezes, as fotos eram manipuladas para adicionar pessoas porque eram tão monótonas e deprimentes que deveriam dar a aparência de mais vida. E isso pode parecer muito improvável para a maioria das pessoas, mas você precisa entender o controle da mídia e da informação. Naquela época, imagens eram a mídia e uma imagem tinha e ainda tem muito poder. Isso já era conhecido na época. A história por trás de um lugar, prédio ou evento também tem muito poder. Por que é tão absurdo supor que a propaganda e as mentiras que vemos na mídia hoje são, na verdade, resultado de uma história muito mais profunda que inclui o legado dos tesouros dos antigos? Em outras palavras, as infraestruturas das nossas cidades já estavam aqui. Muitos dos prédios antigos e centros urbanos, ou na verdade são remanescentes de cidades do Velho Mundo que não eram americanas, ou pelo menos construídas do jeito que nos dizem. Então sim, toda a história americana é uma grande invenção. Esse é o número 1. Agora, se quiser que eu explique isso, leva tempo. Percebi que a maioria das pessoas nem consegue imaginar assistir a um vídeo de 50 minutos. Mas então, como dizer que não há evidências? Definitivamente há argumentos para apoiar a afirmação de que a história americana foi fortemente distorcida e manipulada. Adeus explicação curta. E, por favor, entendam que estou tentando condensar um tema extenso e, ao mesmo tempo, levar em conta uma breve atenção de uma forma empolgante. Nem cheguei à definição real de tataria. Me pareceu melhor ir direto ao ponto, porque muitos nem sequer consideraram que cidades poderiam ter sido roubadas. Então quis focar nisso em vez de lidar com a semântica do que exatamente é tataria. Mas agora posso explicar com mais detalhes, o que deve responder algumas das suas perguntas. Ok, então vamos começar com a explicação detalhada passando para os termos. Nossa definição de tártara pode diferir das outras quanto à definição do termo. Então, antes de tudo, precisamos explicar do que estamos falando, porque muitas pessoas sempre perguntam: o que é a Tatária ou quem são os tártaros? Bem, vamos dar a definição mais curta possível. A Tártaria é, na verdade, apenas história mundial antiga perdida. É isso. Mas, claro, há mais do que isso. O que é história? A história pode ser falsificada ou falsificada. Muitos estão dispostos a aceitar que a grande mídia pode mentir hoje em dia. A maioria das pessoas ainda tem dificuldades em confiar na autoridade. Mas por que a mesma lógica não se aplica aos livros de história? Deixe-me dar algumas coisas para você considerar antes de chegarmos à definição. Por exemplo, com as exposições mundiais. Agora espera.
A história que nos contaram é que a arquitetura que você vê nas fotos das exposições mundiais na América no início do século XIX foi construída em um curto período de 2 a 3 anos, sem nenhuma foto da construção, e que todas foram feitas de paletes de madeira. Agora pense por um segundo. Olhe para a Feira Mundial em Chicago, observe esses prédios e preste atenção aos detalhes da arquitetura. Mesmo que fosse apenas madeira, teria sido uma conquista tremenda. Mas tudo o que temos como registros históricos da construção são algumas cenas desorganizadas que na verdade vêm de um filme sobre as exposições mundiais e só isso. Também não houve apenas uma feira mundial, mas várias nos Estados Unidos durante o século XIX e dezenas de outras ao redor do mundo. Então eles simplesmente construíram essas enormes exposições mundiais, só para destruí-las novamente alguns anos depois? Muitas cidades tinham essas feiras, inclusive Louisville, Kentucky e Nashville, Tennessee. Quero dizer, veja como esses prédios são grandes e magníficos. São cidades inteiras e isso levanta algumas questões. Esses prédios realmente foram construídos do jeito que nos ensinaram? Ou eles já existiam antes? Quando você digita tártaros, basicamente descobre que os tártaros eram uma civilização global perdida com tecnologia avançada que apareceu em mapas antigos e depois foi removida da história. São principalmente mapas antigos. E sim, isso pode não ser conclusivo, especialmente com as cartas que dizem simplesmente Tártaro ou Tártaro. Mas acho que um mapa do ano 1540 que retrata castelos na América, independentemente de ser giz ou cera, é bastante suspeito em relação à história que nos contam sobre a fundação da América. Além disso, muitas pessoas sempre equiparam a Tataria à Atlântida, o que é bastante justificado. Mas para deixar a diferença clara, Tatária data de um período muito mais recente. Ou seja, quando as pessoas falam de Tartária, na verdade estão falando do período entre 1500 e 1700, quando uma civilização que existia em tempos muito mais recentes foi apagada dos livros de história porque foi sequestrada. Onde está a evidência? Onde está a fonte? Bem, agora chegamos à história alternativa e às linhas do tempo falsas. Vamos começar com as evidências de que toda a história de Pompeia é uma completa invenção. Há várias inconsistências gritantes na narrativa academicamente aceita sobre a destruição da cidade, e muitos argumentos que sugerem que Pompeia foi realmente criada há 1600 anos, e não há 2000 anos, como está escrito nos livros de história. Entre as inconsistências está o fato de que os afrescos descobertos lá, classificados para o ano 79 d.C., na verdade se assemelham às técnicas usadas por pintores medievais, incluindo a famosa pintura das Três Graças encontrada na Casa das Graças em Pompeia. Além disso, o Vesúvio pode ser visto em mapas datados do século XVI, o que mostra que o vulcão esteve ativo muito depois da data tradicional da erupção, e Pompeia não foi realmente perdida. Na estrada para o Nepal há uma placa memorial de 1631, que lista Pompeia e Herculano como vítimas da erupção do Vesúvio de 1631. Instrumentos cirúrgicos foram encontrados em Pompeia que provavelmente não existiam naquela época. No entanto, foram encontrados em Pompeia e datados de 2000 anos atrás. Embora se assemelhem a instrumentos cirúrgicos medievais. Ah, sim. E por que você tem um abacaxi nos seus murais se abacaxi só chegou à América 1493? Vamos lembrar que Pompeia supostamente só foi descoberta em 1748. Também haverá um vídeo inteiro sobre isso, no qual vamos detalhar. A evidência está lá, você só precisa olhar. Mas ok, vamos tentar definir a Tataria primeiro. Tártara é um termo que se popularizou no período de 2018 a 2020, antes de ser filtrado pelo algoritmo do YouTube.
A Tatária é basicamente a segunda maior conspiração depois de EE. É um enorme buraco de coelho que coloca toda a nossa história oficial em dúvida. A diferença é que Tártaro é história alternativa e F cosmologia alternativa. É interessante porque muitos tentam conciliar todas as teorias da conspiração e acreditam que Tártaros é apenas algo em que as pessoas querem acreditar. Mas há muito mais do que você gostaria de acreditar. E não culpo ninguém por não querer verificar. Mas afirmar que é só uma invenção é irônico, já que as pessoas exigem provas sem nem sequer assistir a um vídeo inteiro, o que, como eu disse, é compreensível. Mas sem verificar, não é nada imparcial chamar isso de bobagem. A história está cheia de bugs, lacunas na trama e invenções completas. E é difícil não perceber essas inconsistências e não fazer perguntas depois de lidar com elas. Até perguntas que podem parecer óbvias ou bobas à primeira vista. Então, para concluir com os termos, gostaria de dar nossa definição de Tataria. Tártara é o fenômeno ou categoria da história alternativa que lida com o estudo da história e civilizações perdidas. E prédios roubados, magia, alquimia e clonagem, tecnologia antiga, cataclismos, enchentes de lama, edifícios enterrados, fortalezas estelares e cidades fortificadas, linhagens reais e irmandades secretas, lares órfãos e companheiros de opostos, túneis subterrâneos, gestão de resíduos e história moura suprimida. Se considerarmos a Tártara simplesmente como uma civilização, deixamos de lado muitos aspectos desse mistério. Porque isso é apenas uma parte e só quando você conhece todas as partes é que um quadro maior emerge. Há evidências para cada um desses tópicos, mas para entender a Tataria, precisamos ter esses fundamentos. Estamos prestes a nos imergir em um coelho na história que não nos ensinaram. E isso significa que há algumas coisas que você precisa explorar por si mesmo. O que significa que não há respostas oficiais. Lembre-se de que isso é apenas um resumo e só posso dizer até certo ponto sobre cada tema. Ok, vamos começar com a história e civilizações perdidas. Claro que sabemos sobre Atlântida, mas existem outras culturas mais recentes que foram completamente apagadas dos livros de história e, em vez disso, rotuladas como fantasia ou mitologia. Uma teoria que não é nossa e que tem sido discutida por vários estudiosos desde o século XVII é a origem irlandesa da civilização. E sim, eu entendo que pode soar estranho para algumas pessoas que nunca ouviram isso antes. Mas há na verdade uma quantidade chocante de evidências de que o cristianismo gaélico e irlandês são de fato a igreja original e só foram sequestrados pela Igreja Católica Romana. E como eu vou conseguir provar isso em tão pouco tempo? Quero dizer, seja realista. Mas há referências alegóricas na Bíblia na etimologia que não devem ser tomadas literalmente, mas alegoricamente. Um dos melhores livros sobre o tema é do qual este processo de tomar conta de uma civilização em detalhes. Às vezes, isso pode ser confuso para quem é novo no assunto. E uma reação típica é que algumas pessoas imediatamente pensam no povo irlandês moderno. Temos certeza de que muitos da Irlanda com mais linhagens RAM negativas estão associados a isso. Mas o que realmente estamos discutindo é o velho país da Irlanda e seus povos. E, curiosamente, este é o lugar conectado à Atlântida. Lembre-se de que estou tentando explicar isso para uma mente normal para que os alarmes soem imediatamente quando eu disser a palavra Atlântida. Do que estamos falando, no entanto, é do desenvolvimento da civilização.
Somos informados sobre o movimento civilizacional leste-ocidente, já que sociedades avançadas surgiram há 5.000 anos na Suméria, Mesopotâmia e Egito e depois migraram lentamente para o ocidente ao longo do tempo. Mas com os tártaros, discutimos como a civilização se desenvolveu de oeste para leste, ou seja, a partir de Atlântida. Aqui está uma citação de Donille. Não vou ler em voz alta, mas isso é a prova de que as pessoas vêm falando sobre o que estamos discutindo há mais de 200 anos. E não, isso não significa que essas alegações sejam verdadeiras. Mas isso significa que eu não invento isso do nada. Há uma base para todos esses pensamentos, alguns dos quais são profundos demais para serem explicados em um vídeo curto. O ponto é que, após o dilúvio, houve sobreviventes que desembarcaram na Irlanda e reconstruíram a civilização. E agora vamos tirar tudo isso do caminho, porque muitos são automaticamente programados para ver essa palavra sob uma certa luz. Essas pessoas eram multiculturais e sabemos disso porque a área não se refere a uma raça, mas em sânscrito a um homem de honra, um homem sábio. Isso leva à história antiga da Irlanda com os Fomorianos e os Fomorianos, que se estabeleceram após um período de desastres e tiveram que começar a fundar reinos. Reinos. Há evidências disso, mas, novamente, a história ficou confusa porque as pessoas que a colocaram em movimento trocaram lugares, nomes e datas, tornando tudo ainda mais confuso. Por exemplo, os fenícios. Esse é outro tema dos tártaros que frequentemente abordamos, mas que também causa muita confusão, embora isso seja intencional. Os fenicianos são os cananos posteriores, mas também são a primeira civilização a ser creditada pela criação do alfabeto, da matemática e do avançado Cefa. Muitos pesquisadores apontaram as conexões entre os antigos fenícios e os celtas, incluindo a semelhança entre as mesmas línguas semíticas. A corrente principal da história dirá que isso se deve ao fato de que os fenícios se estabeleceram na Irlanda e os celtas emergiram de sua cultura. Mas a diferença em arte, cultura e tradição oral na Irlanda é diferente de qualquer outro país do mundo. E algumas das primeiras estruturas megalíticas foram criadas na Irlanda com associações astrológicas milhares de anos antes das pirâmides. Como mostrado em A História é na verdade o contrário. Os fenícios são os hebreus posteriores, o Teixo ou uma versão corrompida da espiritualidade original. É assim que chamamos de Rajek fenício. O processo em que a Igreja Antiga, a Igreja de Aiessa ou os primeiros padres fenícios ou finlandeses, celtas, ibéricos foram destruídos, plagiados e depois renomeados e apagados da história. Esses povos foram então capturados e transferidos para os fenícios posteriores, também conhecidos como cananitas. E eles se tornaram a nova Igreja, o Sacro Império Romano Germânico. As evidências estão na língua, cultura, tradições orais e falsificações contidas na Bíblia, conforme apresentado por Conor M. Sedare. Os fatos apresentados neste livro são indiscutíveis e claros para qualquer pessoa com um entendimento básico da história irlandesa. Para explicar de outra forma. Após o naufrágio de Atlântida, os sobreviventes desembarcaram na antiga Irlanda. Essa civilização começou a se misturar com uma variedade de outras culturas e deu origem a lendas, tradições e ciências semelhantes que se espalharam pelo mundo todo. Depois, seguiram para o leste, até o Vale do Indo, onde se originaram as culturas mesopotamiana ou culturas ária, como a Sumera. E isso continuou na Tatária ou na Ásia. Basicamente, em nossa pesquisa, conectamos os tártaros aos antigos citas. Isso é mencionado por vários historiadores do século XVIII. E os citas eram os celtas que viajaram para o leste. Mas eles nos contam a história em ordem inversa. O termo tártaro é, na verdade, um termo gélico associado à história. Um soldado irlandês que captura um tártaro,
um ladrão, bem no leste. O motivo pelo qual mencionamos a miséria é que há muitos pesquisadores que estudaram a história suprimida dos antigos celtas e druidas. Os druidas eram literalmente o principal inimigo do Império Romano. Eles eram descritos como selvagens e bárbaros. Mas a história que aprendemos sobre eles vem do próprio historiador romano Joséfo. Após Atlântida, a igreja foi fundada por Aiesa na Irlanda e se estendeu até o Estreito de Bering, onde cruzou a fronteira e estabeleceu colônias no noroeste da América, como mostrado em mapas antigos. O mapa que você vê aqui é o mapa de Monte dos 1587. Há coisas realmente interessantes neste mapa. Mas você pode ver que, nesse período, há 3 grandes cidades na Flórida e também em outras arquiteturas mostram toda a Ásia e a África que hoje não existem mais. E isso não corresponde à narrativa oficial dessa época. Com o tempo, muitos povos e culturas diferentes se formaram, não apenas os irlandeses. E cada colônia fundou sua própria nação. O que originalmente era um sistema de legória espiritual com a intenção de criar pessoas com senso de moralidade e busca por um eu superior começou a ser abusado por certos estados, o que levou ao surgimento da religião. A parte confusa é que nos alimentam com linhas do tempo falsas desde o nascimento. Por exemplo, Roma, assim como mencionamos algumas inconsistências com Pompeia, há muitas outras a considerar. Um dos pontos mais populares abordados na comunidade tártara são as obras de Fomenko. Ele é um estudioso que escreveu sobre o tema das cronologias falsas e defende a ideia de que Roma pode ter acrescentado 1000 anos à linha do tempo para expandir seu poder na história. Isso leva a um dos cronistas mais importantes, responsável pela nossa era atual. Joseph Justus Galiger, ou o que conhecemos como a História Caligariana. É interessante notar que as pessoas responsáveis pela cronologia moderna eram, na verdade, fanáticos religiosos que tentaram reduzir toda a história humana a um período de 5.000 anos. Muitas figuras históricas têm defendido versões alternativas dessa cronologia ao longo do tempo, incluindo Isaac Newton. O trabalho é bastante detalhado e mostra várias inconsistências, figuras históricas e datas de eventos importantes que foram alterados para se encaixar em uma narrativa específica. Isso não é conclusivo nem nada, mas é definitivamente interessante mencionar. E não só nosso sistema de calendário foi alterado quando a igreja foi fundada, mas, além disso, começaram a usar um J para um que pode ser visto em muitos antigos tabuleiros, brasões e até edifícios. Mas ninguém sabe por que fizeram isso. Parece simplesmente ser uma espécie de fraternidade que se refere à hipótese do tempo fantasma de que a Igreja Romana falsificou a extensão de seu governo. Curiosamente, o J é a 4ª letra menos usada no alfabeto inglês moderno, embora se diga que foi criada no século XVI. Mas por que tantos nomes bíblicos começam com a letra J? São centenas, incluindo Jesus, Jacó, Jeremias, e todas vêm da Bíblia Romana. Por que tantos nomes com J? E quantas traduções existem para uma carta que foi escrita no século XVI em um livro que supostamente foi escrito 1000 anos antes? Mencionamos isso porque Fomenko aponta explicitamente que o J também foi usado na datação de documentos, em edifícios e na arte. Era um método que podia mudar a história por meio do uso de falsificações e plágio. De novo, não fomos nós que tivemos essa ideia. Existem montanhas de pesquisa sobre a Igreja Católica Romana e falsificações que você precisa investigar mais a fundo se estiver procurando por provas. Porque estamos lidando com uma história que nos foi passada pelas elites reais. Por exemplo, com Plínio o Jovem e Plínio o Velho e alguns outros historiadores famosos daquela época, que também são responsáveis pela nossa visão da história.
Os primeiros vestígios desses documentos datam do século XV. As primeiras cartas Plínio foram publicadas na Itália em 1471. Não existe uma cópia original de Pluso, o Velho, mas também nenhuma anterior ao ano 1400. A história pode ser facilmente falsificada, especialmente quando falamos de uma época em que a Igreja Romana ainda tinha poder sobre toda a Europa e então secretamente transferiu seu poder para famílias venezianas. Não é estranho que os romanos tivessem todas essas tecnologias incríveis que, de alguma forma, eles perderam. Concreto, aquedutos, ruas de paralelepípedos, esculturas realistas, banheiros, estufas e arquitetura avançada que nem hoje conseguimos alcançar com a tecnologia moderna. E ainda assim, tudo isso foi de alguma forma esquecido e estamos vivendo uma era das trevas de 1500 anos. E então, literalmente do nada, temos um desenvolvimento impressionante de arte, música e literatura, tudo remontando ao século XVII. Antes disso, poucas artes e literatura durante o Renascimento surgiram do nada. Isso não faz sentido e você não começa a fazer música como Beethoven do nada no século XVII. O mesmo se aplica a todos os artistas renascentistas que vieram da Itália. Não apenas a história e os prédios foram sequestrados, mas também a arte, a cultura e a música. Faris provou que muitas dessas igrejas europeias antigas não foram projetadas como igrejas, e que alguns desses edifícios no Velho Mundo foram construídos para absorver energia da atmosfera. Onde está a prova? Bem, existem livros sobre o assunto. Isso se chama eletricidade atmosférica. E sim, eles já investigavam como aproveitar essa energia muito antes de ouvirmos a história de Benjamin Franklin na escola, que supostamente descobriu a natureza elétrica do raio. Ele lançou uma pipa com uma chave. Pessoal, isso é simbolismo maçônico. Benjamin Franklin estava literalmente no mais alto escalão da maçonaria e você pode até ver a bússola nessa pintura famosa. Esses edifícios antigos possuíam tecnologias capazes de extrair eletricidade da atmosfera. Normalmente, esses picos nas torres são vistos apenas como uma bússola, mas são mais do que isso. Há vídeos de templos antigos onde parece que essa tecnologia ainda está ativa. Esses centros de carregamento elétrico foram então convertidos em centros físicos de adoração. Isso pode ser rápido demais e especulativo para alguns, então vamos devagar e falar apenas dos fatos. Ao longo da história, a arquitetura frequentemente foi alvo em tempos de guerra. Prédios foram sequestrados e reaproveitados para atender às necessidades do poder conquistador. Desde templos antigos que foram convertidos em igrejas até palácios que foram convertidos em quartéis militares. O roubo da arquitetura teve um grande impacto em muitas sociedades. Quase todas as igrejas católicas da história foram construídas sobre antigos templos pagãos. Por exemplo, disse que várias foram convertidas em igrejas cristãs no século XV d.C. O Partenon em Atenas, o Templo de Júpiter em Roma, o Baus Tempel na Síria, o Templo de Ártemis em Éfeso e muitos outros. Mas todas essas foram convertidas em igrejas cristãs, o que mostra como edifícios do Velho Mundo foram reaproveitados para uma nova agenda. Isso mostra que o roubo de arquitetura tem sido um tema recorrente ao longo da história. Mas não só isso. Outro aspecto é o iconoplasma, ou seja, a destruição de imagens e símbolos religiosos. É uma forma de violência religiosa que tem sido usada ao longo da história para destruir o passado. Um exemplo disso são os huguenotes, um grupo de protestantes franceses nos séculos XVI e XVII. Os huguenotes eram conhecidos por suas tendências iconoclastas, que levaram à destruição de muitas igrejas católicas e artefatos religiosos.
Durante as guerras de religião na França, os huguenotes atacaram igrejas católicas e destruíram estátuas, pinturas e outros artefatos religiosos. Isso foi feito numa tentativa de purificar a igreja do que eles viam como símbolos, para alinhá-la mais com a fé protestante. Agora vamos entrar em mais detalhes por um momento, porque alguns de vocês podem estar pensando: o que aconteceu com os tártaros ou os antigos irlandeses? Claro, não há uma fonte direta para essa pergunta, então precisamos fazer uma pequena pesquisa. A próxima área que precisamos explicar quando se trata de Tártara são os cataclismos. Por algum motivo, esse tema não recebe muita atenção nas aulas de história. Mas escritores medievais continuavam falando sobre cataclismos. E não estamos falando do dilúvio ou da Atlântida aqui, mas de cataclismos de fogo e da terra, como descrito no Timeu de Platão. Timeu é a obra mais valiosa de Platão, e descreve o ciclo e a queda de várias civilizações passadas, não apenas Atlântida. E pelo que sabemos hoje, é possível que o trabalho do seja realmente do século XVI e não de 2000 anos atrás, o que daria à história um contexto completamente diferente. Tudo o que sabemos é que houve vários cataclismos recentemente. Entre eles estão vários associados a cometas na América. Temos alguns vídeos discutindo isso e até evidências de que os grandes lagos na América realmente se formaram no século XVI. Esses cataclismos são importantes porque mostram que a civilização sofreu vários retrocessos. O mais recente que teve maior impacto parece ter sido a Guerra de 1812, que por sua vez não só teve um dos maiores terremotos da história, como também houve um cometa de 1812. Há evidências de que houve inundações massivas em todo o mundo recentemente, incluindo enchentes de lama. Muitos edifícios e estruturas antigos ao redor do mundo parecem ser, na verdade, edifícios enterrados, ocultos por lama e camadas de sedimentos. A ideia da enchente de lama é que houve uma série de enchentes que varreram o Velho Mundo, enterrando cidades inteiras pela Europa e América sob camadas de lama e detritos. Para muitos que ouvem isso pela primeira vez, isso pode soar ridículo. Mas há indícios de que isso pode realmente ser verdade. Um argumento forte é que, na arqueologia, existem sítios antigos que são chamados e consistem em detritos acumulados e sedimentos naturais. Então essas são cidades enterradas. Outro argumento, como mencionado anteriormente, é que muitos edifícios no Velho Mundo, especialmente do século XVII ao XIX, possuem porões que se estendem profundamente no subsolo. Essas adegas muitas vezes não são visíveis da superfície, mas elas contêm janelas e portas. Não podemos esquecer também os inúmeros relatos de textos e lendas antigos que descrevem grandes enchentes e eventos catastróficos que varreram o mundo antigo. Um manuscrito intitulado Augsburger Wunderzeichen-Buch descreve várias catástrofes em detalhes, mas contém um ponto muito interessante. Afirma-se que esses não foram desastres naturais, mas desastres obra de um poder superior, sugerindo que foram criados conscientemente até certo ponto. E o que você vai ouvir agora é controverso, mas sempre houve uma fascinação pela Arca da Aliança. Esses cananites controlavam uma arma muito poderosa que está além da tecnologia que temos hoje. Disse que é uma arma de destruição em massa. E não acho que, como muitos outros, isso tem a ver com extraterrestres. Se você me perguntar, parece que estamos lidando com magia negra, que envolve a criação deliberada de catástrofes. Isso pode até estar um pouco profundo demais, então vou segurar um pouco. Mas a magia entra em jogo aqui e não. Talvez estejamos até um pouco profundos demais, então vou me conter um pouco. Mas a magia entra em jogo aqui. E não estamos falando de feitiçaria ou magia de fantasia aqui, mas do fato de que toda corte real tinha um astrólogo e um mestre alquimista.
Ele tenta não apenas fazer previsões, mas também forçá-los a manifestar seus rituais em massa. E claro, isso são apenas conjecturas, mas é importante lembrar que poderia ter sido possível, por meio de rituais ou algum tipo de tecnologia desconhecida, influenciar a atmosfera ou as condições que produzem certas condições catastróficas. Os terremotos de Nova Madrid, ocorridos 1812 anos, foram os mais fortes registrados na história americana. A extensão dos danos ainda não é realmente conhecida, mas há indicações claras nos tempos modernos e até mesmo em nossos escassos registros fotográficos. Vemos fotos do final do século XIX em que eles escavam cidades da lama. Porque todas as estradas eram feitas de terra e fezes de cavalo, enquanto os romanos tinham estradas de paralelepípedo. Porque não houve um gerenciamento adequado de resíduos nos Estados Unidos até depois do século IX. Bem, porque eles encontraram essas cidades e não faziam ideia de como administrá-las. Eles vieram e começaram a canalizar resíduos e água para um único cano, muitos dos quais eram antigos túneis de água para drenar as cidades. E o que aconteceu? O cheiro era intenso e houve epidemias massivas por todos os Estados Unidos até o final do século XIX. Não faz sentido que eles tenham construído todos esses edifícios magníficos, desde fortes da Guerra Civil também conhecidos como Starforts ou Star Fortresses, até enormes mansões da Era Dourada. Mas eles não tinham banheiros ou instalações sanitárias. Isso levou a outras questões profundas, como a dieta e as habilidades espirituais desses ex-moradores. Mas muita dessas informações será demais para a maioria de vocês que tem 9 anos nesse tema. Essas fortalezas da Guerra Civil são fortalezas estrelas. Você já esteve em um? Um dos mais grandes fica em Pensacola, em uma praia. E boa sorte explicando como eles construíram sobre areia macia no início do século 180. Eles tinham esses por toda a costa leste e até em São Francisco. Mas a explicação é que eles foram construídos na época civil para proteger a costa dos Estados Unidos. Isso não é verdade, pois muitas dessas estruturas provavelmente se baseiam em fortalezas mais antigas. E os espanhóis também construíram fortificações maciças quando chegaram à França, embora os museus gostassem que acreditássemos que eles só construíram edifícios de madeira. Toda a história da colonização da América é uma invenção. Nos contam a história de que países como Espanha, França e Inglaterra lutaram entre si para colonizar a América. Ok, mas para quem eles trabalhavam? Quem financiou esses projetos? Bem, todos estavam sob o controle da Santa Igreja Romana e a prova está nos brasões. O que você acha que é um brasão de armas? Entra no Arco do Triunfo ou Fotografia de Honor de Maximiliano, uma xilogravura do século XVI que mostra todos os capangas controlados pelos romanos. É uma operação enorme de linhagem real. Essa é a história que estamos recebendo. Essas fortalezas, baluartes ou fortalezas estreladas da Guerra Civil já existiam na América e toda cidade da grande Europa da Antiguidade já foi uma cidade fortificada. Esse é o segredo de Amsterdã e Paris. São enormes fortalezas estelares. Fortalezas estelares contêm múltiplas camadas, incluindo um sistema de túneis subterrâneos. Você pode ver muitas dessas fortalezas estelares europeias em muitos mapas antigos do século XVI, o que mostra que elas não eram apenas baluartes usadas para a guerra, mas também para a construção de cidades massivas. Uma das perguntas mais imediatas de alguém que só está nesse assunto é: por que fariam isso? E quem são eles? Por que eles mentem sobre tudo? Por que eles deveriam encobrir a história? Bem, porque essas sociedades ocultas eram controladas pela Igreja Real e essa igreja é uma igreja sequestrada que pertencia a uma civilização anterior. Mas não só isso. O controle da informação é necessário para reiniciar uma sociedade.
Isso também é apontado repetidamente em filmes de Hollywood, nos quais a elite uma sociedade esconde a história oculta para um objetivo maior. É exatamente disso que estamos falando aqui. Linhagens de sangue da elite real financiando pensadores protestantes ocultos para criar uma nova Atlântida, conforme concebida por Francis Bacon. Uma sociedade cientificamente dominada que existiria para a eternidade e nunca mais pereceria. Então, por que isso deveria ser suprimido? Bem, se todos soubéssemos que somos uma população atrasada e que antes de nós existiam civilizações avançadas com tecnologia superior que não cobravam nada pelos recursos energéticos, isso nos tornaria muito mais difíceis de controlar. Como mencionado anteriormente, alguns desses edifícios do Velho Mundo parecem ter sido construídos com o objetivo de extrair energia da atmosfera. Mas além disso, eles tinham dirigíveis que podiam se locomover com energia praticamente gratuita, se não mais barata, limpa. Isso permitia que transportassem grandes quantidades de mercadorias, possivelmente até edifícios. Por que você acha que um cinegrafista estava presente para filmar a destruição do Hindenburg? Eliminar um modelo antigo baseado em energia limpa e introduzir um novo sistema de lixo sujo? Esse não é o único motivo. Como dissemos, tudo começou com o culto corrompido dos Baals, a religião dos cananitas. Alguns podem pensar que as pessoas gostam de acreditar nas coisas mais loucas sem motivo real. E que eles nem ganham nada com isso. E claro, você está certo ao dizer que as pessoas tendem a pensar em conspirações quando se trata de grandes quantidades de poder e dinheiro. E há um motivo para isso. Mas essa não é a única razão pela qual chegamos às conclusões que chegamos. É uma tentativa de entender nosso passado, mas também de questionar o status quo que literalmente nos foi imposto. O que ganhamos com isso? É sobre entender nosso passado e simplesmente ser curioso. Quero dizer, a realidade é muito mais estranha que a ficção. E no sistema escolar, ensinam uma versão entediante e sem graça da história que faz com que as pessoas não se importem muito com a vida. Costuma-se dizer que os elitistas esquisitos não se interessam muito por religião. Isso é verdade, mas muitos esquecem que são invasores e ocultistas. As elites se interessam pela religião de tal forma que gostam de ridicularizá-la. E, novamente, não somos religiosos nem cristãos. Claro, há muito hype satânico acontecendo agora, e provavelmente por um bom motivo, porque as pessoas estão reconhecendo padrões perturbadores nesses símbolos específicos. Somos ensinados que o homem está em seu auge hoje, como se tivéssemos atingido o nosso ponto máximo de evolução. Mas acho que é bem óbvio que isso não é verdade quando você olha para o nível de conscientização na mídia e na nossa cultura hoje. Provavelmente é verdade dizer que regredimos como espécie. Pois, em um contexto mais amplo, em comparação com as civilizações da antiguidade, uma enorme quantidade de conhecimento e inteligência foi perdida em comparação com o que já foi alcançado no passado. Não é estranho que simplesmente tenhamos perdido a capacidade de construir essas estruturas. Quero dizer, compare sua cidade com uma cidade do mundo antigo. É chocante o quanto perdemos e nossos novos métodos de construção modernos não foram feitos para durar para sempre. Não quer dizer que não tenhamos a tecnologia, mas você pensaria que haveria uma evolução das arquiteturas avançadas e dos estilos anteriores. Mas, em vez disso, vivemos em prédios baratos de caixa. Ficaríamos gratos se você compartilhasse o vídeo com seus amigos, embora eu ache que poucos vão assistir ao vídeo inteiro. Quer dizer, eu ficaria surpreso se tivessem feito.
E não espero que isso prove nada para ninguém. Quer dizer, não afirmamos ter as respostas. Vemos isso como uma oportunidade de divulgar essa informação para mais pessoas e ajudar outros a questionar a história. Então acho que vale a pena. De qualquer forma, obrigado por ouvir. Se você